Vamos pensar hoje na ideia de construir uma família como se a gente estivesse, sabe, construindo uma casa. Mas ó, não é uma casa qualquer. É uma casa projetada para aguentar o tranco, para resistir a qualquer tempestade. Um lar que, mesmo com todas as suas imperfeições, é um lugar de amor, de segurança. Isso já nos joga direto numa pergunta fundamental, né? Sobre o que uma família está construída. Essa é a questão que define absolutamente tudo, porque é o alicerce que vai dizer se a estrutura aguenta ou não os desafios que com certeza vão aparecer. Então, vamos começar pelo porquê de a gente precisar tanto de um alicerce forte. E a gente começa com uma verdade que, olha, vale para todo mundo. A realidade é que todas as famílias, sem nenhuma exceção, vão enfrentar tempestades. De acordo com a análise da fonte em Mateus 7, Jesus não disse se a chuva vier. Ele disse quando. Conflitos, crises de grana, perdas, esses desafios são certezas na vida. Então a grande questão não é como a gente faz para evitar as tempestades, mas sim como a gente sobrevive a elas. E isso nos leva direto para a solução, para o quê da questão. Se as tempestades são uma garantia, a única coisa que a gente pode de fato controlar é a escolha do nosso fundamento. Onde a gente vai construir? E aqui nesse slide o contraste é gritante. Um lar que é construído sobre a areia, sabe? A areia de emoções que mudam o tempo todo ou de tradições culturais que não têm profundidade, esse lar inevitavelmente vai ceder. Agora, do outro lado, aquele que é construído sobre o que a Bíblia chama de a rocha, que é Cristo, esse sim, esse vai permanecer de pé. Não importa a força do vento ou da maré. Certo. Então vamos entender o como olhando para o projeto original. Qual é o propósito de uma família? E aqui, gente, vem uma verdade que liberta. Perfeição nunca fez parte desse projeto. A Bíblia é surpreendentemente honesta sobre as imperfeições das famílias, e isso é de propósito. A gente vê isso, por exemplo, na família de Abraão, o pai da fé. Ele enfrentou conflitos e divisões seríssimas dentro de casa. E essa honestidade toda continua na história da família de Jacó, que foi marcada, assim, por uma rivalidade intensa, por ciúmes entre os irmãos, com consequências que, nossa, duraram gerações. E nem a família do grande rei Davi escapou. A casa dele foi abalada por crises internas, assim, muito profundas e dolorosas. E essa frase ilustra o ponto central de um jeito brilhante. A meta não é ter uma família de comercial de margarina, sabe? Isso simplesmente não existe. O objetivo é ter uma família que, apesar de todas as falhas, é sustentada por Deus. Essa sim existe. Mas como é que essa sustentação de Deus funciona no dia a dia? Vamos dar uma olhada agora nos elementos da estrutura, nos pilares que mantêm essa casa de pé. São 7 características, 7 pontos bem práticos e observáveis que, segundo a fonte, definem uma família que está de verdade firmada na rocha. O primeiro pilar, e o principal de todos, Cristo é o centro. Isso acontece quando a família toma uma decisão consciente, como Josué fez e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus vira um manual de instruções para absolutamente tudo. Segundo pilar, o amor sacrificial. Aqui, o amor vai muito além de um sentimento. Ele se torna uma decisão, uma ação de renúncia, de graça, de amar o outro como Cristo amou, principalmente naqueles dias que são mais difíceis. Terceiro pilar, o perdão como uma cultura diária. Um lar sem perdão é um lar que adoece. A prática aqui é a reconciliação rápida. É resolver os problemas sem deixar que o ressentimento crie raiz e comece a rachar as paredes da casa. Pilar número 4, comunicação saudável. O que isso significa? Significa criar um ambiente onde a verdade pode ser dita, mas, olha, sempre em amor. Sem gritaria, sem agressividade. Um lugar seguro para o diálogo honesto. Quinto pilar, a oração como estilo de vida. A oração não é aquele botão de emergência que a gente aperta quando tudo der errado. Não. É o trabalho de manutenção constante que protege a casa. É o sistema de segurança espiritual da família. O sexto pilar é o propósito definido. Uma família na rocha tem um norte, sabe? Ela tem clareza de quais são seus valores inegociáveis. Coisas como fé, respeito, honestidade, serviço, não são só palavras bonitas. São legado que é vivido e ensinado todos os dias. E, finalmente, o sétimo pilar, resiliência. Quando a tempestade chega, essa família não se desfaz. Muito pelo contrário. Ela se une, ela enfrenta a crise junta, confiando que o alicerce é forte o suficiente para aguentar o impacto. Ok, tudo isso soa muito bom, mas a pergunta que fica é, por onde eu começo?
A parte final dessa nossa análise nos dá um guia bem prático, com ações que a gente pode tomar. O passo a passo é bem intencional. Começa com uma decisão fundamental: reconhecer Jesus como o alicerce e se arrepender nas áreas em que isso não acontece. Depois, a gente passa para a ação do dia a dia. Não é só ouvir, é praticar a palavra, é orar juntos. A construção continua quando a gente edifica valores nos filhos e protege ativamente a unidade da família. E por fim, envolve a humildade de entender que às vezes a gente precisa buscar ajuda quando a construção fica difícil demais. E essa citação final, nossa, ela resume tudo de um jeito muito poderoso. A meta não é a ausência de quedas, de tropeços. Todo mundo cai. A meta é ter um fundamento tão sólido, mas tão sólido, que mesmo caindo, a estrutura não desaba. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão. Uma construção não acontece da noite para o dia, né? É pedra por pedra. Então, olhando para tudo isso que a gente viu, qual seria a primeira pedra? A primeira atitude prática a ser assentada hoje para fortalecer um lar?